Boa noite a todos, aqueles que me estão a ver neste momento em que queríamos dar conta de umas quantas medidas que pensamos vir a desenvolver a breve trecho. E queria, por um lado, cumprimentar os senhores jornalistas que estão nesta conferência de imprensa, bem assim como toda a população que nos está a ver também pela mesma via. E queria vos dizer o seguinte: a grave e dramática situação atual decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus Covid-19 está a ter impactos muito severos na vida social e na economia do nosso país e também, naturalmente, no concelho de Vila Franca de Xira. O município de Vila Franca de Xira já adotou um conjunto alargado de medidas que são do conhecimento público e que têm por objetivo prevenir o contágio e garantir a segurança e a saúde dos munícipes e trabalhadores e assegurar a continuidade do funcionamento dos serviços públicos. Estando nós a viver num estado de emergência nacional, apresento nesta conferência de imprensa, aberta a toda a população, do Concelho de Vila Franca de Xira, através do YouTube e Facebook, mais de 30 medidas extraordinárias da Câmara Municipal e dos SEMAS de Vila Franca de Xira, que serão propostas à aprovação na próxima reunião de Câmara, no dia 1 de abril, a todo o Executivo Municipal. Estas novas medidas representam um apoio às famílias, ao movimento associativo, às empresas e às juntas de freguesia, num montante global de cerca de 3 milhões de euros e englobam, em traços gerais, os meses de março a junho ou até ao momento em que seja possível retomar a normalidade nos diversos setores de atividade. Procuramos, desta forma, contribuir para dinamizar o tecido económico e social do território concelhio e atenuar as consequências negativas deste momento tão crítico que todos estamos a viver. Esperamos também, desta forma, vir a contribuir para a retoma da normalidade da vida coletiva e comunitária e, bem assim, para impulsionar a economia. Uma vez aprovada estas propostas na reunião de Câmara, destaco as medidas mais significativas. Apoio aos trabalhadores municipais. Pagamento integral dos salários a todos os trabalhadores municipais. Afetação de todos os trabalhadores municipais ao regime de teletrabalho, sempre que tal seja possível. Gestão das equipas de trabalhadores em funções essenciais, garantindo uma reserva de trabalhadores disponíveis para assegurar a continuidade dos serviços públicos. Desinfecção e reforço da higienização de todos os locais de trabalho. Relativamente às atividades culturais, desportivas e recreativas programadas, referir o cancelamento de todas as atividades promovidas pelo município até ao final do próximo mês de junho. Reprogramação e reformatação dos eventos cancelados para que, sempre que seja possível, sejam transmitidos online através do canal YouTube da Câmara Municipal e redes sociais. Relativamente ao apoio às famílias, referir a isenção do pagamento de todas as rendas habitacionais de natureza social no âmbito do arrendamento apoiado. Isenção total do pagamento das mensalidades relativas a atividades esportivas nos equipamentos municipais. Alargamento do prazo de pagamento das refeições escolares referentes aos meses de fevereiro e março no ano em curso até 30 de junho próximo. Criação de linha de apoio psicológico às famílias. Reforço do serviço de teleassistência abrangendo mais idosos no âmbito do programa já em curso. Reforço dos apoios sociais no âmbito do atendimento integrado em parceria com a rede social. No que diz respeito ao apoio ao movimento associativo, de referir também o seguinte: agilização e simplificação do pagamento dos apoios financeiros enquadrados no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo. Isenção do pagamento de taxas referentes à utilização dos equipamentos municipais de desporto. Quanto às parcerias com a Câmara Municipal,
também as seguintes medidas: atribuição de apoios financeiros extraordinários às instituições particulares de solidariedade social do Conselho, no que respeita ao fornecimento de refeições escolares. Atribuição de apoios financeiros extraordinários às entidades do Conselho que colaboram com o município na escola a tempo inteiro, AECs, atividades de tempo livres e outras, a fim de garantir a manutenção de todos os postos de trabalho. Esta medida permitirá dispensar o pagamento destas mensalidades pelos encarregados de educação. Relativamente ao movimento associativo de natureza cultural, atribuição de apoios financeiros extraordinários às entidades do Conselho que têm parcerias de âmbito cultural com o município no valor de 200 euros mês por área de atividade. Agilização e simplificação do pagamento dos apoios financeiros enquadrados nos contratos de programação cultural. Relativamente ao movimento associativo de natureza desportiva, atribuição de apoios financeiros extraordinários às entidades do Conselho que têm parcerias no âmbito desportivo no valor de 10 euros mês por atleta. Movimento associativo solidário, atribuição de apoios financeiros extraordinários correspondentes a 3 meses do valor atribuído em sede de programa de apoio ao movimento associativo a cada uma das entidades. Relativamente ao apoio ao emprego e ao desenvolvimento económico, isenção do pagamento das rendas em estabelecimentos comerciais, sítios e imóveis municipais que se encontrem encerrados. Isenção do pagamento de taxas e rendas a pagar pelos comerciantes instalados nos mercados municipais. Manutenção de todas as empreitadas de obra pública planeadas desenvolver no ano de 2020 e nos anos subsequentes, como forma de dinamização da economia e contributo para a preservação do emprego. Manutenção em funcionamento dos serviços do urbanismo, assegurando o recurso ao teletrabalho de forma a corresponder às necessidades da população e, sobretudo, das empresas. Recorrer, sempre que possível, ao fornecimento de bens e serviços por empresas locais. Relativamente ao apoio às juntas de freguesia, atribuição de um apoio financeiro extraordinário às juntas de freguesia no valor de 25.000 euros cada para fazer face às despesas extraordinárias no âmbito da limpeza e higienização da via pública. Apoio às juntas de freguesia na disponibilização de equipamentos de proteção individual, produtos e materiais de desinfecção nos arruamentos públicos. No que diz respeito aos SEMAS, e que se encontra aqui o Sr. Presidente do Conselho de Administração dos SEMAS, relativamente a algumas matérias que também foram aprovadas no Conselho de Administração dos SEMAS. Suspensão das leituras reais dos contadores de água, fazendo a faturação por estimativa. Suspensão dos cortes do abastecimento de água por incumprimento do pagamento da faturação em dívida. Isenção das tarifas fixas de venda de água e saneamento e tratamento de águas residuais. Na tarifa variável de água, desconto de 25% no preço do primeiro e segundo escalão doméstico. Acordos de pagamentos e isenção de juros de mora aplicável à faturação de água emitida neste período. Não aplicação de juros a acordos de pagamentos até o limite de 4 prestações nos consumos mensais que não ultrapassem os 500 metros cúbicos. Relativamente à proteção civil, colaborar na implementação das medidas que venham a ser definidas pela Direção-Geral de Saúde. Como já referi, são medidas que representam efetivamente um esforço financeiro apreciável, mas que, na nossa opinião, são absolutamente justificados para nós ajudarmos as instituições, as empresas e também e sobretudo as nossas famílias. Queria terminar e ficando depois à disposição dos senhores jornalistas para as questões que eventualmente nos queiram colocar, dizer-vos que nesta circunstância quero mais uma vez apelar à colaboração de toda a população para aquilo que são as recomendações da Direção-Geral de Saúde.
estamos a atravessar um momento particularmente difícil da nossa vida coletiva e, de facto, só ficando em casa, aqueles que podem ficar em casa, porque há muitos que têm que trabalhar, e aqui não posso deixar de enaltecer os nossos trabalhadores dos serviços essenciais da água e saneamento e também da recolha, e outros que também todos os dias fazem a sua atividade para que tudo não falte aos nossos trabalhadores e à população, como sejam os trabalhadores da área financeira, da área da contabilidade, dos recursos humanos, entre outros, e agradecer-lhes este esforço, esta capacidade que têm de resiliência e que, de facto, contribuem para que em cada dia e que tentem que, efetivamente, a nossa vida coletiva seja a mais tranquila e a mais eficaz possível. Para isso é possível também que a população nos apoie no que concerne à recolha, à recolha de resíduos urbanos. É preciso que, efetivamente, correspondam àquele pedido que fizemos publicamente. Coloquem o vosso lixo nas horas que estão indicadas, não coloquem o lixo fora dos nossos contentores. Nós procuraremos, de facto, e de acordo com a organização que fizemos, corresponder a uma prestação de serviços adequada. Mas é preciso também que a população nos ajude. Eu estou certo, pelas informações que tenho, que efetivamente isto está a acontecer. Mais nos lados que noutros, mas em termos gerais as pessoas estão a corresponder a este apelo. E por isso, desejo do fundo do coração que tudo isto passe o mais depressa possível, mas para isso é preciso continuarmos a estar em casa, aqueles que têm que ficar em casa, e desta forma este pico que está a acontecer, que, de acordo com as informações que temos, ainda vai acontecer por todo o mês de abril e eventualmente para o mês de maio, mas vale a pena este sacrifício para que este pesadelo passe rapidamente e a nossa vida comece outra vez com a normalidade que sempre tivemos. Contamos convosco, vocês, todos, toda a população podem contar connosco. Muito obrigado pela vossa atenção. Senhores jornalistas, fico à vossa disposição. Se quiseres. É igual, boa noite. Queres começar tu, Miguel? Posso começar. Já agora, se não te importas. Boa tarde a todos aí. Sr. Presidente, falou aqui num esforço financeiro de 30 milhões de euros, um esforço bastante significativo para 3 meses. Ora, tem que retirar um zero. Eu referi 3 milhões de euros. Então disse 30 milhões, pronto, 3 milhões. Mesmo assim é um esforço bastante significativo. Esta questão pode prolongar-se durante mais algum tempo, além destes 3 meses. Até onde é que o município está preparado para ir? Bom, como digo, nós estas são medidas que efetivamente vão ser, como já referi, vão ser presentes à próxima reunião de Câmara, mas ao fim e ao cabo são matérias que na última reunião de Câmara já falámos e não tenho dúvidas nenhumas que são medidas absolutamente consensuais, e aquilo que eu tenho verificado é que da parte de todas as forças políticas com assento na Câmara Municipal tem havido, de facto, uma atitude solidária, e estou convicto que estas medidas, e eventualmente algumas que também surjam no âmbito da discussão destas medidas na próxima reunião de Câmara, e serão aprovadas. Mas quero-vos dizer que este é um conjunto de mais de 30 medidas, não referi todas, e referi aquelas que me pareceram essenciais. Em cada momento vamos verificar se ainda temos que adotar outras medidas. Provavelmente sim. Mas como em cada dia é um dia diferente e em cada dia temos que ajustar não só as nossas vidas, também estes contributos, certamente em termos de outras medidas, certamente que irão acontecer. É verdade que para investirmos estes valores e valores que eventualmente ainda venham a ser necessários também investir, naturalmente que isso será à custa de outras matérias que estavam programadas, que certamente não vamos fazer, porque o dinheiro não é infinito e, naturalmente, que vamos ter que deixar de fazer algo para que, de facto, possamos contribuir
para que as nossas famílias e o nosso comércio tenham alguma folga para poder, de facto, retomar a sua vida e a vida económica o mais depressa possível. E, naturalmente, para responder à sua pergunta, estamos disponíveis para ir mais além. E esse mais além é também sujeita a não fazermos algumas matérias que estavam previstas no nosso orçamento municipal para 2020. Sr. Presidente, o colete encarnado, por exemplo, está incluído nessas matérias que não vai colocar em prática ou é um orçamento completamente diferente? Será um orçamento que nós vamos ter que o modificar para encaixar naturalmente estes valores. E, como já disse, aquilo que a nossa prioridade neste momento é, de facto, ajudar as famílias, ajudar o nosso movimento associativo e ajudar as empresas. E, naturalmente, que vamos fazer as alterações que acharmos oportunas e que levaremos, naturalmente, essas correções em termos de alteração do orçamento à reunião de Câmara. Deixe-me só terminar, Sr. Presidente, para lhe perguntar sobre as IPSS do Conselho. Elas têm estado muito ativas em conjunto com a Câmara Municipal e as juntas de freguesia. É possível fazer um pequeno balanço sobre estas medidas que vão ser agora colocadas em prática por parte do município e também o papel das IPSS até agora e no futuro? Vamos lá ver, nós vamos apoiar, naturalmente, todas aquelas que têm contratos celebrados e no que diz respeito às refeições escolares. Dizer-vos que, naturalmente, que temos esses protocolos e vamos procurar encontrar soluções para que, efetivamente, consigamos, em parte, que se consiga ir ao encontro daquilo que foi a gênese desses mesmos protocolos. Evidentemente que há matérias que têm a ver com o fornecimento de refeições a pessoas mais vulneráveis que necessitam do nosso apoio em termos de apoio alimentar e, naturalmente, que com estas instituições com que temos estes protocolos, essas refeições, que eram refeições de caráter escolar, serão refeições que serão fornecidas de uma forma mais lata à população que delas necessitar. E, portanto, vamos com estas IPs encontrar soluções que permitam a sua sustentabilidade e a manutenção de postos de trabalho. E, portanto, é uma matéria que depois iremos, com as instituições, resolver, mas estou convicto que as medidas que temos em vista vão ajudar estas instituições a manter a sua atividade. Porque nós temos que, neste momento, fazer face às dificuldades que temos neste momento, mas temos que pensar já no futuro. E o futuro é manter a nossa vida, manter a nossa economia a funcionar e, naturalmente, que um dos fatores essenciais é a manutenção da atividade das nossas instituições, das nossas IPSs, em termos gerais. São extremamente importantes e têm tido um papel muito determinante para minorar as dificuldades que a população tem estado a sofrer. Também aqui uma palavra também muito justa que não poderia deixar de referir nesta ocasião, o papel também dos agrupamentos de escola, dos senhores diretores que têm as suas escolas disponíveis para acolher as nossas crianças, cujos pais, devido às suas funções, não só da área da saúde, também das forças de segurança e numa outra situação especial, que a escola está aberta para acolher estas crianças. E de modo que, a par daquilo que é o esforço heroico, que é isso mesmo que se trata, dos nossos profissionais de saúde, quer enfermeiros, quer médicos, quer outros profissionais que trabalham no dia-a-dia de uma forma abnegada, para que, de facto, esta situação seja, enfim, com uma dimensão a menor possível. Enfim, estamos todos a trabalhar numa união perfeita para conseguir que esta situação tenha uma repercussão a menor possível. Vai ser difícil, estamos num momento complicado, no pico desta pandemia, mas estou convicto que nós saberemos encontrar as soluções para minimizar esta situação e, o mais breve possível, voltarmos à nossa vida normal.
Muito bem. Boa noite. Boa noite. Não sei se me estão a ouvir bem, os dois. Está ok. Vila Franca de Xira promete aqui 3 milhões. É o primeiro município aqui da região que se chega à frente com um pacote de medidas para ajudar a população. A minha primeira pergunta, eu tenho 3 perguntas. A primeira vai muito por aqui, que é, no seu entender, do Presidente Alberto Mesquita, está na hora do Governo também começar a ajudar o município? Vocês vão dar essa ajuda na tarifa da água? E o resto? Meu caro, é uma pergunta interessantíssima. Efetivamente, nós esperamos, sinceramente, do apoio solidário da Administração Central. Nós fazemos, neste momento, aquilo que nos parece mais urgente, mais imediato. Mas também vos quero dizer que, pelo aquilo que ouvimos, a quebra de receitas vai ser tremenda. Vai ser tremenda. Aquilo que nós perspectivamos em termos de receitas e que todos os anos temos conseguido cobrar essas receitas, porque foram muito bem previstas. Neste momento, a quebra de receitas, por exemplo, em termos de IMT, vai ser muito grande, muito grande. O que quer dizer que temos que encontrar aqui soluções, que nós temos depois que verificar quais serão, para que, de facto, continuemos a fazer o nosso trabalho. Nós desejamos muito fazer as obras que estavam previstas. Obviamente que vai haver aqui dificuldades. Há empresas que já pediram autossuspensão porque têm os seus trabalhadores em casa e, portanto, as obras vão se atrasar. Há outras obras que estávamos a pensar lançar neste momento, provavelmente vão ter que ser adiadas mais algum tempo, mas de qualquer modo, vamos certamente encontrar soluções para fazer face àquilo que estávamos a prever fazer. Mas diria-lhe que estamos preocupados, obviamente que estamos preocupados, e, naturalmente, que vamos precisar do apoio do Governo para fazer face a algumas dificuldades que vamos enfrentar em termos económicos e financeiros. E, de qualquer modo, acho que neste momento não devemos estar à espera. Devemos avançar e ajudar, numa primeira linha, as pessoas que mais precisam. Depois, as contas com a Administração Central hão de se fazer e espero que sejam bem feitas e que não tenhamos depois motivos para ficar frustrados por o facto de não termos as ajudas que desejaríamos ter. Eram 3 perguntas, faltam 2. Eu dou-me a ideia que o Filipe caiu. Parece que sim. Parece que vamos ficar por aqui, porque perdemos o contacto com o Sr. Jornalista do Mirante, e vamos ficar por aqui, vamos esperar mais um pouco a ver se ele já está connosco novamente. Faltavam ainda 2 perguntas, faz favor. Houve aqui um problema. A minha segunda pergunta, estão a criar centros de acolhimento em pavilhões no Conselho, à semelhança do que fizeram outros Conselhos? E podemos saber onde? Nós, como aliás temos feito até ao momento, só tomamos decisões que estejam enquadradas nas recomendações da Direção-Geral de Saúde e também aquelas que o próprio Governo decretou no âmbito do estado de emergência. Não tomamos medidas avulsas sem elas estarem completamente enquadradas. Mas para responder de uma forma mais taxativa, naturalmente que temos vindo a falar com a nossa entidade de saúde local e também com a Direção-Geral de Saúde e demonstrar-lhes a nossa disponibilidade para ajudar naquilo que for possível e de acordo com as nossas disponibilidades. Se houver necessidade, de facto, de acolher pessoas infectadas, não infectadas, ou ou acolher outras pessoas, nomeadamente no que diz respeito aos utentes dos lar de idosos,
pois cá estaremos. Portanto, com a nossa Proteção Civil, estamos já a trabalhar nesse sentido e a encontrar soluções e identificar espaços para o efeito. De modo que nós faremos aquilo que for possível fazer, como já disse, dentro daquilo que são as recomendações e os pedidos que nos façam, que a Direção-Geral de Saúde nos faça chegar, e portanto, cá estamos para fazer aquilo que for possível fazer e sempre disponíveis para resolver em prol para minimizar os efeitos deste problema que temos entre mãos. Muito bem. A minha última pergunta é só daquilo que tem visto de andar na rua e do comportamento da população, sendo que as pessoas do Conselho estão a cumprir as recomendações, que se estão a manter em casa, está a gostar do que vê, ou ainda é preciso mais sensibilização na rua para mandar para casa os incumpridores? Vamos lá ver, eu creio que, no modo geral, a nossa população está a cumprir as recomendações de ficarem em casa. Já perceberam que, efetivamente, para evitarem de ficarem doentes ou contagiarem outras pessoas, não há outra forma se não ficarem em casa. Bem, sei que não é fácil. Estar em casa com crianças tanto tempo é preciso reinventar aquilo que é o normal funcionamento da família. Mas daquilo que eu tenho falado com muitas pessoas, é que as pessoas compreendem que este esforço é absolutamente decisivo para sairmos desta situação o mais rapidamente possível. E no que diz respeito às pessoas que circulam ainda nas nossas ruas, são as pessoas que ou que têm que ir fazer compras, ou que têm que ir à farmácia, ou têm que ir trabalhar. No modo geral, eu creio que a população está a cumprir aquilo que são as recomendações que foram emanadas pelo estado de emergência. E também pelo aquilo que tenho das conversas que temos tido com as forças de segurança, me têm dito que as ações que têm feito são ações de caráter pedagógico e que têm surtido efeito, e espero que as pessoas efetivamente compreendam que é assim que tem que ser. E de modo que posso dizer-lhe, em termos gerais, que as coisas estão a correr bem, e eu aqui apelo que as pessoas continuem a cumprir, porque desse cumprimento é uma decisão absolutamente importante para que, de facto, cumpram civicamente aquilo que é necessário fazer. De outra forma, é muito mais difícil sairmos deste problema que temos entre mãos. Tudo faremos, no caso da Câmara Municipal e dos Serviços Municipalizados, cá estaremos para ajudar a população naquilo que for necessário e dentro do quadro das nossas competências e daquilo que for possível. Obrigado. Muito obrigado pela vossa atenção e pelas perguntas Obrigado. que nos fizeram. Agradeço também a todos aqueles que estiveram-nos a ouvir e espero, sinceramente, que estas medidas que vamos tomar sejam medidas que possam ajudar as nossas famílias, sobretudo as nossas famílias. Estou convencido que assim será. Portanto, é um investimento importante, mas que é, neste momento, absolutamente decisivo e necessário. Um abraço para todos, cuidem-se e cumpram as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Não façam não façam aquilo que não devem fazer, que é irem para a rua sem um motivo absolutamente indispensável. Mais umas semanas que vamos estar nesta situação, mas não há outra forma de resolver isto. Vocês estão conscientes disso e, portanto, eu sei que não é fácil, mas certamente que vão conseguir cumprir tudo aquilo que é necessário cumprir neste momento. Um grande abraço para todos. Muito obrigado pela vossa atenção.